Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa live. Só aguardar um pouquinho, o pessoal está entrando, né? Vamos aguardar aqui para a gente começar. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É uma alegria a gente poder retornar, né, a nossa live, conforme havíamos programado na última live, né? Hoje é dia 25 de agosto de 2020 e nós estamos então na nossa live de estudos do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o livro quarto, Penas e Gozos Futuros, né? Nós vamos hoje para a questão 1012, né? Então, só aguardando um pouquinho, o pessoal já está entrando, né? Boa noite, todos vocês, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Só mais um pouquinho, a gente já começa o nosso estudo, ok? Vamos lá. Bom, na última live, né, de domingo, nós conversamos sobre... terminamos analisando, deixa eu olhar aqui, a questão de número 1010, né, que nós lemos aquelas respostas, 1009, desculpe, por aquelas respostas dadas por Santo Agostinho, por Lamennais, por Platão, né, por Paulo, o apóstolo. E hoje nós vamos para estudar o tópico paraíso, inferno, purgatório e pecado original, paraíso perdido. Esse tópico aqui que está a partir da questão 1011. Aqui eu vou fazer uma explicação, tá? A partir dessa questão, pode ser que tenha diferença, quer dizer, pode ser não, terá diferença de numeração com o Livro dos Espíritos que vocês seguem, talvez. Vou explicar por quê. Não é que um livro tenha mais questões ou menos questões. O original francês, que serviu de base para a tradução do Livro dos Espíritos, no original francês não há a questão numerada 1011. A questão 1011 ela não está numerada. Então o que acontece? Se vocês observarem, algumas editoras aqui no Brasil resolveram não seguir essa numeração que estava no original. Então foi 1009, 1010, 1012, 1009, 1010, 1012. Não há a questão 1011. Se vocês observarem, vocês verão isso. 1009, 1010, 1012. Então, suprimiu o número 1011. Não é que não tenha questão, é que na numeração houve um erro. E aí, em vez de numerar 1011, numerou já 1012. Então, não há a questão de número 1011. Em outras editoras, como a editora ID, por exemplo, ela já corrigiu, e o autor e o tradutor explica, corrigiu a numeração. Então, nas traduções da ID, nessa tradução que eu uso, que é do Noleto, eles numeraram a 1011. Então, nessas traduções ficou 1010, 1011, 1012. Nas editoras FEB, LAC, Edicel, não numeraram a 1011. Então, deu essa supressão. Questão 1009, 1010, 1012, 1013, não tem a 1011. E nas outras editoras, eles colocaram o nome 1011. Então, a partir dessa numeração, a partir da questão número 1010, nós teremos diferença. Nós teremos uma editora que vai colocar 1012 e temos a editora que vai colocar 1011. Então, em algumas edições, eu vou dizer 1012 vai estar a 1013, ou assim vai, né? Se eu disser 1011 numa, vai estar 1012 na outra. Então, o que eu disser aqui, um número, pode ser que nas outras editoras seja um número à frente. Aqui, por exemplo, no meu livro tem a 1011, mas por quê? Porque o tradutor resolveu numerar a 1011. E a base, a edição segunda que serviu de base para as traduções brasileiras, não tem a 1011. Né?
Então, algumas editoras tiraram a 1011. Então, tem tradução do Guion, tem tradução, vai depender da edição, né? E aí, então, pode dar essa diferença. Então, eu já vi as pessoas comentando aqui, a minha realmente não tem 1011. A outra fala, na minha tem 1011. Não quer dizer que tem questões a mais ou a menos. Por exemplo, aqui vai até 1019. A editora ID vai até 1018. Quer dizer que na editora ID tem uma questão a menos? Não, quer dizer que ela fez a correção da supressão do número. Então chegou-se a 1018, ok? Então é só para explicar isso, para que não fiquemos assim perdidos. Mas essa minha questão não bate com a sua. É a questão da numeração pura e simplesmente. Não há supressão da questão. E aqui também o Noleto, onde em algumas questões tem a letra A, ele resolveu numerá-la também. Então pode dar diferença agora no número daqui até a última questão, ok? Não quer dizer que faltam questões ou falta uma questão no livro. Quer dizer que houve uma diferença de numeração, né? A Vânia está pedindo aqui para falar oi para a vovó da Vânia. Então, oi, vovó. Né? Boa noite, vovó. Né? Alegria a senhora estar aqui. Vamos seguir? Então, vamos para a pergunta, que a minha numeração é 1012, em algumas vão estar 1011, ou melhor dizendo, 1013, né? Porque eu estou saltando questões aqui, eu não vou ler duas questões sobre ressurreição da carne, porque esse tema eu vejo que a questão está muito tranquila, é um assunto que não tem muita celeuma, né? Ou pelo contrário, pode ter muita celeuma, a gente deixa isso para um outro momento. Então eu vou para o tópico paraíso, inferno, paraíso perdido e etc. Ok? Nesse então, no caso do meu livro, é a questão 1012. Em outros livros será a questão 1013. Ok? Então vamos lá. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos de acordo com seus méritos? Então vamos à pergunta. Haverá no universo lugares circunscritos, ou seja, lugares determinados, para que possa se gozar das beatitudes ou ter os sofrimentos, né? Então diz aqui, para as penas e gozos dos espíritos de acordo com seus méritos. Em outras palavras, há céu e inferno? Seria aqui a pergunta, né? A pergunta então caberia aqui, existe céu e inferno? Seria resumidamente a pergunta. E os espíritos respondem, já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desventura. E como eles estão por toda parte, os espíritos, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado especialmente destinado a uns ou outros, ou seja, às beatitudes ou ao sofrimento. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme sejam mais ou menos adiantados no mundo que habitam. Então vamos lá. A pergunta foi se existem lugares pré-determinados para que o espírito possa ficar depois da morte, e esses lugares seriam divididos por mérito. Em outras palavras, a pergunta é, existe um céu e um inferno, no sentido que se dá essa palavra, como lugares pré-determinados? E os espíritos respondem, já começam respondendo, que já haviam dito sobre isso, e que as consequências futuras, as consequências pós-morte, são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Então, um espírito evoluído que desencarna, um espírito não evoluído que desencarna, tem consequências, tem percepções diferentes do mundo espiritual. Ok. Então, depois eles dizem, cada um tira de si mesmo, ou seja, cada espírito de per si, tira de si mesmo o princípio da felicidade ou desventura. Nós já analisamos isso, um estado de consciência. E como eles, os espíritos, estão por toda parte, não existe um lugar circunscrito. Ou seja, não há um lugar circunscrito para isso. Não há um lugar circunscrito para céu, para inferno.
Então dizem aqui, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uns ou a outros, aos sofredores ou aos felizes. Bom, aqui cabe um bom parêntese. A questão do umbral, que a Rita acabou de colocar aqui agora. A questão do umbral. Umbral não é lugar. Umbral não é um lugar. A palavra umbral, procure no dicionário, ela é um espaço de transição. O que é espaço de transição? Vamos dar um exemplo mais fácil. O portal de uma porta, vocês sabem o que é, né? Tem a porta e tem lá o portal, não é isso? Aquele portal, ele não é nem dentro e nem fora. Aquele portal não está em um cômodo e nem em um outro. Então, se tem uma porta que separa, sei lá, a sala da cozinha, a sala do quarto, a sala do corredor, a porta debaixo dela é o umbral. Aquele debaixo dela não é nem no cômodo de lá, nem no cômodo de cá. É o umbral. Então nós dizemos os umbrais da porta, os umbrais das portas. Dizemos os umbrais da janela. O que é o umbral da janela? É aquela parte dentro da janela, que não é nem na rua e não é dentro do cômodo. Isso é umbral. Esse é o significado da palavra umbral, palavra dicionário. Então, umbral não é uma palavra que foi criada por André Luiz. Essa palavra é uma palavra que significa o espaço que divide dois espaços. E não é nenhum espaço e nem o outro. Então, se tem alguém debruçado numa janela, né, debruçada na janela, essa pessoa debruçada na janela, a parte que está debruçada não está nem fora e nem dentro. A parte que está debruçada está no umbral da janela. Então, umbral significa, agora sim, na simbologia que André Luiz nos trouxe, um estado de transição, um estado mental de transição. Não é mundo espiritual, não percebe o mundo espiritual, mas não percebe também o mundo material. Está no estado de transição mental. E aí o que aconteceu? As pessoas, os espíritas, foram apropriando para uma ideia criada de lugar. E aí começou, eu vou para o umbral. Não, eu estou no estado umbralino, que pode ser o lugar A, B, C, D, E, F, tal qual o céu, tal qual o inferno. Não são lugares. Porque vejam, olha a incongruência. Se todos do pensamento espírita concordam que não há um lugar chamado céu, não há um lugar chamado inferno, por que existe um lugar chamado umbral? Não são lugares, são estados de consciência. E aí, os estados de consciência que se afinizam, se aproximam. Outros se aproximam, mas não é o lugar que atraiu as pessoas, são os espíritos que atraíram os afins, que pode ser no lugar daqui, pode ser no lugar de lá. Perceberam isso? Então, transforma-se num lugar, mas não num lugar pré-determinado. Transforma-se num lugar porque os espíritos se associam por afinidade. E por se associarem por afinidade, associam-se em um lugar. Mas não é o lugar para o qual eles vão, é o lugar em que eles já se encontram. E aí se reúnem por afinidade. Perceberam? E muitos espíritas acabam localizando o umbral. Fica em tal lugar. Não, pode ficar em tal lugar, no outro lugar, no outro lugar, no outro lugar. Não é um só, porque não é um lugar pré-determinado. Então voltemos ao raciocínio. Se não existe lugar chamado céu, se não existe lugar chamado inferno, por que haveria um lugar chamado umbral? Não é lugar. Céu é estado de consciência. Inferno é estado de consciência. Umbral é estado de consciência. Mas um estado de consciência que os espíritos se afinizam e aí se localizam. Perceberam? Se localizam.
Então não é o lugar que atrai o espírito, são os espíritos que se atraem e se localizam em um lugar, mas não é um lugar específico. Está claro isso? Vamos ler a segunda frase? E como eles, olha só, e como os espíritos estão por toda parte, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uns ou outros. Vejam, não existe um lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinados a uns ou a outros. Perceberam? E aí vamos à questão seguinte, que é interessante. Né? De acordo com isso, inferno e paraíso não existem, tais como os homens imaginam? Os homens o imaginam ou os imagina? Aí eles respondem, são simples alegorias por toda parte. Há espíritos felizes e infelizes. Olha que interessante. São alegorias. Por toda parte há espíritos felizes e infelizes. Entretanto, olha agora, conforme bem já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Se reúnem por simpatia. Mas quando são perfeitos, podem reunir-se onde quiserem. Então percebemos agora como fica claro essa ideia, ou clara essa ideia, que não é um lugar. Aqui diz, não, mas André Luiz disse que foi. Não, André Luiz não disse que era um lugar. Ele disse o umbral. O umbral, veja, não há problema dizer o umbral. A palavra umbral é um substantivo. Então há um artigo definido, há uma determinante. Não há problema. Ou um lugar. Agora, quem lê é que acabou se localizando como lugar. Mas volta a dizer, é um lugar? Sim, é um lugar. Agora, é um lugar pré-determinado? Não. É isso que nós precisamos entender. Ele acaba sendo um lugar. Porque se os espíritos se reúnem por afinidade, quem se reúne em algum lugar. Então eles se reúnem em um lugar. E esse lugar, esse estado de reunião naquele lugar, vamos chamar umbral. O estado de reunião em outro lugar também será chamado umbral. Mas não é o umbral, lugar pré-determinado. Eu vou para o umbral como se eu fosse para um lugar específico. Não, eu vou me associar com os espíritos afinis que eu afinizo. Onde? Em quaisquer lugares. Então André Luiz nunca disse que o umbral é um lugar pré-determinado. Pré-determinado. Ele nunca disse isso. Ele nunca escreveu isso. Que é lugar pré-determinado. Ele escreveu que é um lugar e os espíritos se reúnem por afinidade. Pode ser esse lugar. Daí um tempo esse lugar aqui não é mais umbral, é o outro lugar, porque se associam por afinidade. E aqui a questão 1012A dessa tradução, em outras questões poderá ser 1013A, é claríssimo. E André Luiz ele não contraria o que os espíritos disseram aqui, hora nenhuma. Porque ele disse, estão num lugar chamado umbral, mas esse lugar chamado umbral não é um lugar pré-determinado. Tá claro agora? Ficou claro essa ideia? Clara essa ideia? Não é lugar pré-determinado, é um lugar determinado, por quê? Ou melhor dizendo, é um determinado lugar pela associação dos espíritos afins. Mas não é um lugar pré-determinado, como o céu não é pré-determinado, como o inferno não é pré-determinado. Eu acho que ficou mais ou menos claro, né? Então voltemos à questão. Veja, de acordo com isso, inferno e céu e paraíso, né, não existem tais como o homem os imagina? E eles respondem, são simples alegorias. Por toda a parte há espíritos felizes e infelizes. Entretanto, aí que vem o detalhe que André Luiz captou e explicou isso no nosso lar. O duro é o pessoal entender, mas ele explicou isso no nosso lar. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem, veja, os afins, se reúnem por simpatia. Se os espíritos de uma mesma ordem se reúnem, essa reunião é em um lugar, que pode ser aqui, pode ser lá, pode ser acolá. Não é o lugar
pré-determinado, como se fala assim, eu vou para o umbral. Eu poderia dizer assim, eu vou para um umbral, para um, e não para o o. Um umbral. Ou seja, o meu estado de consciência me coloca junto com outros espíritos em um lugar. Que se for em outro lugar também, será em outro lugar também. Mas não é pré-determinado. Porque senão a gente tira o céu de pré-determinação, tira o inferno de pré-determinação e coloca o umbral como pré-determinação. Completamente incoerente. Pré-determinação, pelo amor de Deus. Entendamos isso. É um lugar, é um lugar. Porque não tem como os espíritos se reunirem senão em um lugar. Mas não é um lugar pré-determinado. Tá claro isso? Não é um lugar pré-determinado, que tem um mapinha dizendo, ó, você segue por aqui, vira à direita, vira à esquerda, que você chega no umbral. Não, não é assim. Onde, com os espíritos com os quais eu me afinizo, com eles eu me encontro. Ponto. É essa a ideia, que está nessas duas questões. A questão seguinte, 1013, que em alguns livros pode ser 1014, em alguns livros pode ser 1013b, aí vai depender da editora, como eu já expliquei no início. Veja uma pergunta. O que se deve entender por purgatório? Olha, purgatório. Que os espíritas, em grande parte, querem associar com o umbral, como se o umbral fosse uma fase purgatorial, da teologia purgatorial. Mas vejam o que eles dizem. O que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais. Dores físicas e morais. O tempo da expiação. Agora prestemos atenção. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Perceberam que legal isso? Até alguém me perguntou aqui, né? Podemos dizer que a terra é umbral? Aí é o que os espíritos colocam aqui agora. A questão 1013 ou 1014 ou 1012b, dependendo das editoras. Eu expliquei isso no início. Tá? O que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais. Tempo de expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. 10, não tá? Aqui alguém diz, acho que estou no purgatório, tá rindo. A gente está, né, sempre, né, purgando alguma coisa, legal. Mas percebamos então, não é lugar pré-determinado. Isso é importantíssimo. Não é lugar pré-determinado. Nem céu, nem inferno, nem umbral. Não é pré-determinação. Eu vou insistir muito nisso. Porque senão alguém pode entender que eu estou dizendo assim, não, mas não é lugar, é um pensamento. Não, não. É um estado de consciência que reúne os afins em um lugar. O que eu quero dizer é que aquele lugar não é pré-determinado. Não existe um lugar chamado umbral como se fosse só ele, né? E todo mundo vai para lá. Não, não. Qualquer lugar pode ser umbral. Qualquer lugar pode ser céu. Qualquer lugar pode ser inferno. É um estado de consciência e reunião por afinidade. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção ainda para a ideia de umbral é para o sentido estrito da palavra. Transição. Volto a exemplificar. Umbrais da janela. É a parte interna da janela que não é nem na rua e nem dentro de casa. Agora eu dei uma mineirada mesmo, dentro de casa, do jeito que o mineiro fala, né? Dentro de casa, do jeito que eu falo mesmo. Afinal, eu estou em casa também, né? Então, se eu estou em casa, eu estou dentro de casa. Pronto. Dentro de casa. Então, o umbral não é essa diferença, tá? Aqui alguém pergunta qual seria a diferença, a Graziele, de umbral e purgatório. Purgatório é um local teológico. Isso foi uma criação teológica para resolver um probleminha. Né? A teologia tinha uma dificuldade para explicar algumas coisas. Por exemplo, quem é bom vai para o céu, pela teologia católica, por assim dizer, das escolas religiosas. Quem é bom vai para o céu, quem é ruim vai para o inferno. E o mais ou menos vai para onde? Quem pecou vai para o inferno, quem não pecou vai para o céu. E a criança, para onde ia? Então aí criaram o purgatório. Bom, não é ruim o suficiente para ir para o inferno, não é bom o suficiente para ir para o céu. Então vai para um estágio probatório, bota no purgatório. E fica ali até purgar
aqueles defeitinhos e ir para o céu. Ou não purgar e ir para o inferno. Então essa é a lógica do purgatório, que é uma teologia completamente absurda, né? Mas é um conhecimento, é um pensamento, é uma linha de pensamento. Bom, nada a ver com umbral. Estado de consciência que não permite o espírito perceber que está no mundo espiritual e nem no mundo material. Por isso se chama umbral. Dê um pulinho no dicionário e olhem lá a definição da palavra umbral. Umbral não é uma palavra espírita, não foi criada pelo espiritismo. Umbral é uma palavra que significa estado intermediário entre dois estados absolutos. Só isso, né? Olha aqui, ó, alguém já até colocou, ó, continuação sem corpo físico dos espíritos de uma mesma sintonia. Também, legal, para essa lógica espírita, né? A Bia, né? A Bia Pedro, a Bia... Veja, desculpe-me, porque com os nomes ficam emendados, né? Então tem hora que eu não consigo fazer a separação. Ficou claro isso? Acho que sim, né? Então, pensemos assim, claramente, tá? E vamos numa outra questão, para a gente ir fechando esse raciocínio, que é a 1016 e pode ser 1017, em outras, dependendo da tradução, tá? Olha aqui, alguém colocou aqui, desculpe, o nome está Rejupa, está emendado, umbral do dicionário, local de entrada para o interior, limiar, ou seja, o estado intermediário, limiar, não é lá nem cá, é o limiar, né? É o lusco-fusco, vamos dizer assim, da tarde, né? Ou da manhãzinha. Não é noite, não está claro e nem escuro, está no meio do caminho. Essa é a ideia do umbral. Então é essa lógica, tá? Agora, passa a ser um lugar, sim, porque os espíritos se reúnem em um lugar. Quem se reúne em algum lugar. Mas não quer dizer que o lugar foi feito para ser reunido como umbral. É isso que eu quero dizer, tá certo? E aí vem a questão 1016 ou 1017, dependendo das traduções. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Em que sentido se deve entender a palavra céu? Julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde os bons espíritos estão aglomerados sem nenhuma ordem e sem outra preocupação do que há de gozar por toda a eternidade uma felicidade passiva? Eles começam a resposta fazendo uma pergunta, né? Julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde os bons espíritos estão aglomerados sem nenhuma ordem e sem outra preocupação que há de gozar por toda a eternidade de uma felicidade passiva? Não, continuam eles. Não, é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Veja. E aí vem aquela ideia errônea também, de um céu, um lugar, os campos elíseos, né, dos gregos, um lugar com um anjinho tocando harpa eternamente. Do primeiro minuto ao último minuto, se assim existisse, da eternidade, tocando harpa. Isso é um inferno, né? Essa harpazinha no ouvido ágil, um inferno de ócio, né? Como a Dionísia coloca aqui, um inferno de ócio. Não. Jesus disse assim, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Dizem, né, que um homem morreu, né, por assim dizer, e ele morreu e acordou num lugar muito bonito, um lugar belíssimo, recebido por um jovem que sorria, com a face solta, aquele sorriso agradável, aquele sorriso aberto. E esse homem, depois da morte, se deparou com esse jovem nesse lugar belíssimo, e ele disse para o homem assim, olha, você morreu, está aqui nesse lugar belíssimo, e aqui o senhor pode desfrutar de tudo que o senhor não desfrutou na terra, pode se descansar à vontade, e o que o senhor precisar é só me pedir que eu vou atendê-lo. Aí o homem achou o máximo, descansou, até que ele se cansou de descansar. E disse assim, nossa, eu já estou cansado de me descansar. Eu vou procurar aquele jovem, porque ele me disse que poderia me atender, eu vou procurar uma coisa para fazer.
E aí ele foi procurar o jovem, encontrou o jovem e disse, olha, eu estou aqui nesse lugar belíssimo depois da minha morte, lugar agradabilíssimo, já me descansei muito, mas eu estou muito descansado e eu queria alguma coisa para fazer. E o jovem olhou para ele, cingiu o rosto e disse assim, é a única coisa que eu não posso atendê-lo. Eu disse que poderia atender e tudo, mas eu me esqueci. Eu não consigo atender, aqui não tenho o que fazer. E aí o homem disse assim para o jovem, eu bem que poderia ter ido para o inferno. E o jovem disse para ele, o senhor pensa que está onde? Porque no céu tem que trabalhar também, porque Jesus disse isso, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então são alegorias, estado de espírito, não interessa o lugar. Para quem está com estado de espírito tranquilo, para quem tem a consciência tranquila, o inferno é um céu. Para quem tem a consciência culpada, até o céu é um inferno. Então é um estado de consciência. Com isso, Kardec deixa muito claro, não são lugares, são estados de consciência. Mas os espíritos que se afinizam no mesmo estado de consciência se aglutinam em um lugar. Né? Tatiana diz aqui, é boa, por isso é que eu estou trabalhando. Né? Exatamente. Trabalho, não, os espíritos não disseram, é toda ocupação útil. Será que no céu não vamos ter ocupação útil? Né? Então vejam, é esse sentido, tá certo? Não é lugar, não são lugares pré-determinados. São lugares quaisquer, onde se encontra uma consciência tranquila, onde se encontra uma consciência não tranquila, uma consciência culpada. E aí os afins se atraem e acabam ficando num lugar. Por isso, então, alguém disse aqui do filme André Luiz, não tinha como senão mostrar como um lugar. Mas não é o lugar determinado, pré-determinado. E a forma pensamento do lugar é consequência, eu já estou dizendo, forma pensamento. Aí é o lugar tétrico, é o lugar estranho, porque os pensamentos estão plasmando tudo isso. Tá certo? Não é que o lugar seja assim, plasma-se assim. Tanto que quando o espírito aclara a consciência, ele percebe a luminosidade que não estava percebendo. Perceberam isso? Então, aquilo que o lugar acaba sendo a consequência da forma pensamento, da consequência dos pensamentos que inconscientemente estão plasmando tudo aquilo. Eu acho que ficou claro agora, certo? E aí então vamos para a última pergunta do Livro dos Espíritos, que eu espero que a gente consiga terminá-la aqui, que é a questão 1019 ou 1018, dependendo das traduções. As traduções que repetiram 1011, que marcaram 1011, numeraram, vai a 1018. As que foram da 1010 para 1012, ficaram com 1019, né? Ok? E no caso aqui do Noleto, que ele colocou 1011, 1012 e uma que era 12A ele colocou como 13, chegou também a 1019. Tá? Só estou explicando isso para ninguém ficar perdido em números aqui, ok? E aí vem a última pergunta. O reino do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? O reino do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? E os espíritos respondem, o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. O que temos então aqui nesse parágrafo? O reino do bem terá lugar sobre a terra? Sim. Quando? Quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem sobre os maus. Então não é um quando data, é um quando momento. Não é um quando que data, é um quando momento. Momento psicológico. Momento psicológico. Entenderam? Veja, o reino do bem reinará, reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem sobre os maus. Quando? Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É
pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Então aqui eles estão mostrando, inclusive, como fazer. Como fazer. Estes, porém, só deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Esses quem? Os maus. Orgulho e egoísmo, as chagas da sociedade. Orgulho e egoísmo, as duas chagas da sociedade. Então, no primeiro parágrafo, eles estão dizendo, sim, a Terra um dia vai ser um mundo, terá um reino do bem. Só que para isso acontecer, o orgulho e o egoísmo têm que ser banidos da Terra. Porque enquanto houver orgulho e egoísmo, não haverá o reino do bem. Ficou claro isso? Isso nos lembra até a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 da sua carta aos Romanos, versículo 2 desse capítulo 12, que o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Vejam o que eles dizem, que diz o apóstolo. Irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Ele não pediu que transformássemos o mundo, ele pediu que nos transformássemos. E como nos transformar? Renovando o nosso próprio entendimento, como disse o apóstolo Paulo. Irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. E é isso que está no primeiro parágrafo. Enquanto permanecer orgulho e egoísmo, que são atitudes nossas, então, se não houver a transformação nossa, não haverá a transformação do mundo. Claro isso. E seguem os espíritos. Aproximai-vos do momento em que se dará essa transformação da humanidade. Transformação que foi predita e cuja chegada cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Então vamos analisar essa frase. Aproximai-vos do momento em que se dará essa transformação da humanidade. A transformação foi predita e cuja chegada é acelerada por todos que auxiliam o progresso. Essa transição foi predita onde? Capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que não vamos analisá-lo aqui. Aliás, tem uma palestra que não sei que dia, uma live que eu vou fazer, que é justamente sobre o sermão profético, sobre esse capítulo 24. Eu agora não sei que dia que vai ser nem onde vai ser, eu não sei, me esqueci aqui. Mas eu tenho esse tema aí para trabalhar em alguma live por esses dias, o sermão profético. Mas o que diz o capítulo 24 de Mateus, que é o sermão profético? Jesus ali fala, né, dos sinais. Ele não fala dos finais, ele fala dos sinais, com S. Sinais dos tempos, e não finais dos tempos. Sinais dos tempos. E ali ele diz que haverá cataclismos no sentido material, ou seja, haverá terremotos, haverá guerras, nações contra nações, mas ele diz assim, ainda não é o fim. Depois ele diz assim, filhos se levantarão contra pais, haverá abalos, mas não é o fim, é só o começo das dores. Depois, mais à frente, ele diz assim, quando este evangelho do reino, vejam, quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, aí chegará o fim. Veja, quando o evangelho, olhem só, quando o evangelho do reino, quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, aí chegará o fim. O chegará ao fim com cataclismos? Não. Chegará ao fim com a balbúrdia? Não. Chegará ao fim quando o evangelho estiver espalhado sobre toda a terra. Ou seja, orgulho e egoísmo banidos. Mas esse quando, Jesus não disse. Aí ele dá um indicativo, no versículo 36.
no versículo 36 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Jesus diz assim: quando essas coisas acontecerão, ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Opa! Vamos prestar atenção nesse versículo de novo? Quando essas coisas acontecerão, Jesus dizendo, quando essas coisas acontecerão, ninguém o sabe. Nem os anjos dos céus, os espíritos superiores, nem o Filho, quem é o Filho? Ele, nem o Pai, somente o Pai. Veja, somente o Pai. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai, porque somente o Pai é onisciente. E por que nem os anjos dos céus e nem o Filho sabe? Porque esse quando não é uma data, esse quando é um momento, o momento em que as pessoas não forem mais orgulhosas e egoístas. E dá para dar uma data para isso? Não. Podemos dar um indicativo, como eles disseram, que já está se aproximando. Por que está se aproximando? Porque o número de egoísmos está diminuindo. Simão, só se for no seu lugar, porque muitos aqui não estão. Estão diminuindo sim. Por pior que nós achemos o mundo atual, por mais que achemos que ele está perdido, não está. Percebamos, no passado nós tínhamos coisas muito piores. As coisas sangrentas muito piores no passado e ainda tinha os de agora. No passado tinha mortandade diversas, guerras e mais guerras, penas de morte e uma série de coisas. E também tinha corrupção, exploração e tudo mais. Agora tem corrupção, exploração e tudo mais, mas não tem essas outras coisas. Então há sim um processo evolutivo, não há dúvida. Mas então aqui diz Jesus, quando essas coisas acontecerão, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Por quê? O Pai é onisciente, tudo bem, os demais não. Então isso é um momento. E aqui diz os Espíritos, então, que se aproxima o momento. Aproxima o momento. E aí vamos chamar de transição planetária, vamos chamar de mundo de... chamemos o que quiser. É um momento de transformação. Mas é um momento que pode estar começando e seguir por um bom tempo esse momento. Perceberam isso? Então não há data. Por isso nenhuma data até hoje deu certo. O ano 1000 não deu certo, quando chegou 2000 não deu certo, quando chegou 2012 não deu certo, quando chegou 2019 não deu certo, quando chegar 2000 e não sei quanto não vai dar certo. Por quê? Porque não é uma data, é um momento. A data, qual data que vai ser? A data que for, ou seja, quando isso começar a acontecer. E os espíritos estão entendendo que já está na hora disso acontecer. E nós veremos à frente que é lógico isso que eles estão dizendo. Vejamos a sequência da frase. Essa transformação, diz, ela se verificará, a transformação, ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores. Olha então os espíritos dizendo, olha, como é que vai acontecer esse negócio? Se fosse um espírito mineiro como eu, ele diria assim, como é que vai acontecer esse trem? Então como é que esse trem vai acontecer? Veja, a transformação. E eles respondem, ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. E agora preste atenção nessa frase. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia. Opa! A morte vai ceifando dia a dia. E todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados do homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Ótimo essa frase. Não vai talvez dar tempo de analisar a resposta inteira, mas ótima frase. Como é que se dará essa transformação? Encarnação de espíritos melhores, vão chegando, e os maus vão ser retirados de uma vez só? Vai ter um momento em que os maus saem de uma vez só? Não. Vejam o que os espíritos dizem. Vejam o que eles dizem. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando todos os dias. Olha que coisa mais divina, que coisa mais tranquila. Desencarna o mal, não reencarna aqui, vai reencarnar em outro lugar. Vejam,
É natural isso, veja. Então os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, serão da terra excluídos. Serão excluídos da terra? Sim, mas por um processo normal, natural. Vai desencarnando. Desencarna um bom, o bom retorna. Desencarna o mal não retorna. Ele vai para outro caminho, para outro orbe. Perceberam que coisa mais tranquila? Que hora nenhuma os espíritos estão dizendo haverá aqui um planeta chupão que vai vir pegar todo mundo. Não existe isso. Na codificação, não. Pode algum outro espírito ter falado por conta própria. Mas aqui na codificação, não. Aqui na última questão do Livro dos Espíritos, dizem os Espíritos, então os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos. Serão excluídos os maus? Serão. De uma vez só? Não. Dia a dia. Né? Como uma letra da música da Baby Consuelo, né? Dia após dia, começo a levantar. Dia após dia. Day by day. Né? Dia a dia. Dia para o dia. É esse ponto que nós precisamos colocar. Isso não está muito mais próximo à bondade e justiça de Deus? Essa lógica não é muito mais próxima a uma justiça bondosa de Deus do que aquela ideia de uma vez só limpa-se tudo? Não é assim que funciona? Sim, haverá, alguém diz aqui, o desencarne coletivo, sim, processo, já analisamos aqui, questão 737 do Livro dos Espíritos. A finalidade desses aspas, flagelos destruidores, que Kardec chama assim lá na questão 737 do Livro dos Espíritos, é apressar o progresso. Mas vejam, coletivo, nós estamos falando algumas centenas de pessoas, não estamos falando 7 bilhões de pessoas, não estamos falando, perceberam? E ainda estamos numa fase que pode ser que o espírito mau ainda retorne, sim, como última instância, sim, último momento, depois não mais. É isso que eles estão explicando aqui nessa questão. Por isso esta questão aqui precisa ser muito bem trabalhada. Não por outro motivo foi a última questão, como sendo uma questão concluinte, que conclui todo um raciocínio. Então nós precisamos ler essa questão, meditar nessa questão. Porque aqui os Espíritos estão dizendo, vou continuar a ler. Então os Espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, porque viriam a estar deslocados, vejam, deslocados, porque não teria lugar, não teria ambiente, entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. E aí eles vão explicar agora. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, onde poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento e, ao mesmo tempo, pelo progresso de seus irmãos mais atrasados. Vejam. Olha a pergunta que eles fazem agora. Não percebeis nessa exclusão de espíritos da terra transformada a sublime alegoria do paraíso perdido? Lá do Gênesis bíblico, lá do Velho Testamento. E na vinda do homem para a terra, em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios de sua inferioridade primitiva, a alegoria não menos sublime do pecado original? Considerado desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelos seus próprios erros e não pelas faltas de seus pais. Aqui os espíritos estão desmontando uma teologia forçada, dizendo, olha, essa saída para mundos inferiores, aquela ideia que Emmanuel traz do livro A Caminho da Luz, os exilados de Capela e tal, ele diz, não vedes nisso a sublime alegoria, olha, sublime, olha o respeito que eles têm pela parábola, o respeito que os espíritos têm pela parábola da criação, parábola, a sublime, olha o respeito, sublime alegoria do paraíso perdido. E dos espíritos chegados na Terra, vindo de um planeta melhor para um planeta melhor, né? A ideia então desse paraíso perdido. E esse homem recomeçando com os seus erros da sua história de vida,
Não tem também a sublime ideia do pecado original? Olha como que eles são educados, sublime ideia do paraíso, sublime ideia do pecado original. Olha que educação. E depois eles fazem uma exaltação. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, pois, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias, pois sofrerão muito mais privações do que gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não encontrarão ninguém que os ajude a carregar o fardo da miséria. São Luís, a resposta. Esses ais aqui, ai dos que fecham, ai dos que fazem, ai, isso me lembrou o chamado sermão dos ais, né, que Jesus faz. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós. Capítulo 23 do Evangelho de Mateus, versículo 13 até o versículo 26. Capítulo 23 do Evangelho de Mateus, versículo 13 ao 26. E lá, num dos ais, ele diz assim, ai de vós, fariseus e escribas, que ensinam vossas vãs doutrinas e fecham as portas do céu. Ou seja, ensinam as coisas erradas para pessoas e elas não evoluirão. Eu sugiro que vocês leiam lá, capítulo 23 do Evangelho de Mateus, versículos 13 a 26, que vai falar, que a gente chama de sermão dos ais. Porque Jesus começa nova estrutura de fala, começando, ai de vós, ai de vós, ai de vós, e vai explicando os detalhes. E aqui o Espírito Santo Luís segue a mesma lógica. Ai dos que fecham os olhos à luz, ai dos que fazem dos bens desse mundo a fonte de suas alegrias, ai, sobretudo, dos egoístas, segue a mesma estrutura do sermão que a gente diz, sermão dos ais, lá do Evangelho de Mateus. Então aqui é a última questão do Livro dos Espíritos. Perfeita, perfeita, perfeita. Mostrando que esse processo de regeneração da Terra, de transformação, melhor dizendo, vai acontecer? Vai. Que está próximo o momento? Está. Que tem uma data marcada? Não. Pode ter um período, pode ter pode iniciar numa data, mas não está pré-determinada. Pode até começar numa data, mas vai se prolongar, se protrair durante um tempo. Claro isso, não é? Estão dizendo aqui. E que essa substituição dos maus e dos bons vai acontecer naturalmente, à medida que vai desencarnando, por assim dizer, um espírito mau, ele tende a não reencarnar na Terra, vai para mundos mais atrasados, como está colocado aqui. Belíssima. E eu sugiro, inclusive, que lá no Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo 24, só que no versículo 40, Jesus dá uma ideia das proporções. É interessante lá. Não vai dar para a gente aprofundar aqui. Mas no versículo 24, capítulo 40 do Evangelho de Mateus, Jesus fala assim, e se dois estiverem no campo, um será levado, um será poupado. Se dois estiverem no moinho, um será levado, o outro será poupado. Como a dizer, olha, nessa época aí, metade vai estar boa, a outra metade não. Ou seja, é uma proporçãozinha um pouco pesada, né? Mas é mais ou menos isso que ele está dizendo. Um será levado, o outro será poupado. Não estou afirmando que isso é a proporção, isso é só uma figura simbólica, lógico, né? Mas aqui mostra que nesse momento de transição está mais ou menos meio a meio. Né? Capítulo 24, versículo 40 do Evangelho de Mateus, como a Silvana colocou aqui. Né? Ok? E assim a gente encerra essa proposta que foi feita, que eu fiz com vocês, de estudarmos o livro 4º do Livro dos Espíritos, que começamos lá na questão 920 e encerramos aqui nessa última questão do Livro dos Espíritos. Então nós já estudamos o livro 3º e estudamos o livro 4º, né? Meio assim de trás para frente, né? Não estudamos nem o primeiro nem o segundo. O livro 3º das Leis Morais e o livro 4º das Esperanças e Consolações. Né? E aí pretendo continuar o estudo do Livro dos Espíritos, lógico, pretendo continuar no próximo domingo, às 10 da manhã, se Deus quiser, como eu sempre digo, e eu pretendo agora começar da questão número 1. Não quer dizer que eu vou dar vamos estudar agora o livro 1º. Em vez de, nós já estudamos o livro 3º, já estudamos o livro 4º, agora vamos estudar o livro 1º.
Simão, por que você não começou do primeiro na sequência? Pô, porque comecei do terceiro, só isso. Não foi um propósito pré-determinado, não foi uma estratégia. Não, é que nós fomos estudar leis morais, e aí estudamos e achamos que era interessante estudar o outro, estudamos o outro. E agora a gente vai lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que todo mundo sabe de cor, e vamos estudar, né? Da questão número 1, que é o livro primeiro, até a questão 75, que encerra o livro primeiro. Né? Então o livro primeiro começa da questão número 1 e vai até a questão 75. E o livro segundo, ele é enorme, vai da questão de 76 à questão 613. Então o livro segundo a gente deixa de stand-by, depois nós vamos ver o que nós vamos fazer para estudar o livro segundo, se a gente for estudar. Né? E vamos seguindo. Né? Então domingo que vem, se Deus quiser, às 10 da manhã, a gente continua o estudo do Livro dos Espíritos, não mais o livro quarto que nós já encerramos hoje. Vamos estudar o livro primeiro. Né? E aí, se quiserem já fazer um deverzinho de casa, já estudemos a primeira questão, que é Deus. Né? É questãozinha legal, uma questão muito boa. Né? E a gente começa dela então, tá certo? Gente, olha, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela presença de vocês nesses dias todos aqui, nesses vários dias que nós ficamos estudando o livro quarto. Espero ter contribuído que seja um pouquinho, né, pro estudo, pro entendimento de vocês. Né? Tadinho, meu livro já está todo, coitado, já está precisando reencarnar esse meu livro. Espero ter ajudado, que seja um pouquinho, para mim, uma alegria danada poder estudar com vocês. E faço aqui o convite, se vocês desejarem, para continuarmos o estudo. Né? A partir do próximo domingo, né, às 10 da manhã, a gente segue com o estudo. E depois eu organizo os dias da semana, talvez eu faça 2 dias na semana também, vamos ver. Né? Desculpe-me se porventura eu não atendi na forma que vocês esperavam, né? Me desculpem se eu não abarquei a expectativa de vocês. Lógico, tem um limite muito pequeno de conhecimento. Desculpe se porventura alguma fala possa não ter ajudado, desculpe se alguma brincadeira também. Desculpe, eu me senti não, né? Eu estou em casa, então me senti em casa com vocês e muito obrigado mesmo, de coração, por vocês terem sido esses heróis da resistência, né? Resistir até o final. E se quiserem, né? Vamos começar domingo que vem, livro primeiro, né, das causas primeiras, já a partir da questão número 1, tá certo? Uma boa noite para vocês, um bom sono, bons sonhos, né, uma boa quarta-feira, né, para começar amanhã, e Deus lhes pague mesmo, por todo esse carinho de vocês, por essas mensagens de ânimo que vocês postam. Isso para mim me ajuda muito, porque todos nós temos as nossas idas e vindas, nossos altos e baixos, e eu conto com a prece de vocês, né? Que vocês ao orarem, né, se lembrarem um pouquinho, põe lá meu nome nas preces de vocês, né, para gente seguindo, né? Todos nós temos os nossos pesos para carregar. Então, quando a prece de um amigo, de uma amiga nos chega, diminui um pouco o peso, ou melhor, aumenta um pouco as nossas forças. Então, muito obrigado mesmo. E mais uma vez, desculpe se porventura não atendi a expectativa de vocês. Tá certo? Deus abençoe, Deus lhes pague. E Deus abençoe a família de todos nós, as famílias de todos nós. Muito obrigado e até domingo, se Deus quiser. Tá certo?